Olá, você está no canal Sem Medo Enem. Essa é a nossa segunda aula. Nosso assunto de hoje é movimentos sociais. No Enem já caíram 20 questões tratando desse tema, tanto em filosofia, geografia, história ou sociologia, as questões de ciências humanas do primeiro dia. Esse assunto foi bastante abordado entre 2009 e 2017. Inicialmente, vamos dar um conceito, uma definição do que é movimento social. Nós estamos tratando o movimento social como um setor significativo da população que desenvolve e define interesses incompatíveis com a ordem social e política existente e que os persegue por vias não institucionais. Uma sociedade em geral, ela tende a passar de geração em geração as suas características, suas regras, seu comportamento. Portanto, espera-se que o comportamento seja reproduzido, repetido, assim como se reproduzem todos os seres vivos, a sociedade também, de certa forma, ela se reproduz. A tendência é que cada sociedade repita o seu comportamento ao longo do tempo. Nesse sentido, fica sempre a pergunta: então, como é que acontecem as mudanças, as transformações, as rupturas? Como as sociedades mudam? Essa que é a questão fundamental para a gente poder trabalhar com a questão dos movimentos sociais. A resposta a essa pergunta ela foi encontrada inicialmente nos movimentos sociais. A sociologia começou, portanto, a buscar entender os movimentos sociais porque parecia ser mais aparentemente o processo de transformação de uma sociedade, ou por que ela mudava. E, inicialmente, os primeiros sociólogos, especialmente Augusto Comte, viam os movimentos sociais com uma certa desconfiança. Aos poucos, a literatura que trata do assunto foi compreendendo melhor esse fenômeno e foi mudando com o tempo. E ao compreendermos os mecanismos de mudança, começamos a reinterpretar os movimentos sociais. Se os movimentos sociais fossem bem compreendidos, eles de fato forem os movimentos que transformam a sociedade, poderíamos então começar a engenhar a sociedade, ou seja, os sociólogos começaram a pensar, se nós compreendermos os movimentos sociais e os movimentos sociais foram os responsáveis pelas mudanças na sociedade, então logo é possível fazer modificações na estrutura social para que ela saia de um ponto A e vá para o ponto B. E é isso que nós vamos tratar agora. Os estudos sobre movimentos sociais começaram com os estudos de classe, por volta do século XIX, especialmente com o movimento operário. O movimento operário que nasceu da Revolução Industrial tinha como primeira condição tentar manter a sua subsistência, manter as condições básicas de vida de um proletariado industrial. Esses trabalhadores que viviam de forma assalariada eram privados dos meios de produção, ou seja, eles não tinham meios de produção, eles não tinham posses para produzir sua própria riqueza, em oposição aos detentores dos meios de produção ou do capital. E a partir desses movimentos sociais, começou-se a se desenvolver a literatura sobre como acontecem as mudanças sociais. E essa literatura tem dois pressupostos. O primeiro pressuposto é de que a divisão da sociedade industrial moderna era baseado em classes sociais. O segundo pressuposto dessa literatura é de que existem os oprimidos e os opressores. O proletariado, como foi chamado, e a burguesia. Estamos tratando aqui da literatura marxista, ou como gostaria de chamar com vocês, materialismo histórico. Os movimentos operários buscavam apresentar soluções e alternativas à ordem social vigente daquela época, elaborando doutrinas de vários tipos, umas reformistas e outras revolucionárias. E quem se ocupou de tentar entender esses movimentos foi Karl Marx, além de outros autores também. O desenvolvimento da indústria capitalista fez crescer, então, esse operariado e, aos poucos, essa luta de classes começou a se desenvolver no campo também da política, pois os movimentos sociais passaram da defesa da subsistência para uma busca pela tomada do poder para tentar mudar as suas condições. Então, inicialmente, esses movimentos sociais que queriam dar condições para a sua subsistência passaram a compreender que para poder modificar a sua condição precisaria tomar o poder
para poder fazer as modificações na estrutura social que eles queriam fazer. Por exemplo, a chamada Primeira Internacional dos Trabalhadores, que existiu entre 1864 e 1872, como tentativa de promover a luta revolucionária de forma supranacional. Afinal de contas, os trabalhadores deveriam se unir não por nacionalidade, mas pela sua condição de exploração. Esses movimentos, então, revolucionários, eles abandonam as causas meramente reivindicatórias e reformistas e começam a trilhar novos caminhos, como a social-democracia, o movimento trabalhista, o sindicalismo, até chegar no movimento social revolucionário, mais propriamente dito, que é o mais conhecido, é o movimento comunista. O comunismo, que significava até então basicamente uma herança do período medieval das antigas comunas, e muitas vezes, quando se falava nas comunas, pensava no retorno ao passado comunal dos antigos camponeses. Agora o comunismo passa a ser um movimento para o futuro, de organizar os trabalhadores para uma tomada do poder e uma reorganização da estrutura social para o avante, para a frente. Esse movimento social começa aos poucos se transformar então num movimento também político. Movimentos sociais então podem se transformar em partidos ou associações mais estruturadas, como no caso da Primeira Internacional. E esses movimentos, ao se estruturarem como partidos ou associações, eles buscaram fazer uma revolução. Aí começamos então a tratar de um segundo conceito. O que seria revolução? É um processo de forças sociais organizadas em confronto com as autoridades constituídas com o objetivo de tomar o poder, derrubá-lo, substituí-lo de modo a efetuar profundas mudanças em uma ou mais das 6 instituições básicas de uma sociedade: a economia, a política, a educação, o lazer, a religião e a família. Então, quando acontecem revoluções, a intenção é que ela modifique a estrutura da sociedade nessas 6 instituições básicas, sobretudo falando de economia, de política e também de religião. Por conta disso, começou-se a desenvolver uma literatura para diferenciar o que é uma revolução de um simples golpe, de uma simples revolta, rebelião ou manifestação. Para ser chamada de revolução, receber essa chancela, essa alcunha, receber esse nome, é preciso que a modificação seja mais profunda. Então, portanto, uma revolução seria a reconstituição da própria sociedade e também do Estado, substituindo um mito cultural integrador por outro. Seria uma mudança interna rápida, fundamental e violenta dos valores dominantes e dos mitos que sedimentam uma sociedade. Então, observe que as mudanças são bastante significativas. Para que isso aconteça, o grupo no poder precisa perder a legitimidade, embora possa ter a legalidade. Seus opositores reivindicam justamente essa legitimidade, que é basicamente um apoio popular. Lenin identificou as condições necessárias para a eclosão de uma revolução. Primeiro, a ocorrência de dificuldades econômicas para a sobrevivência da ampla maioria da sociedade, a disposição da massa para reagir contra as dificuldades presentes, uma divisão política da classe dominante, configurando uma crise no vértice da estrutura social, e 4, a existência de uma vanguarda política organizada. Essa vanguarda, esse grupo vanguardista, segundo Lenin, os agentes mobilizadores, costumam ter basicamente também 4 características. Eles têm alguma experiência de participação e conhecimento de métodos de luta, recursos de organização que prevêem vínculos comunitários ou associativos, possibilidade de usar redes de comunicação para fazer circular palavras de ordem e domínio de interesses comuns no grupo social. Falando mais modernamente, eles têm capilaridade, eles conseguem fazer com que sua voz de comando chegue a um grupo de pessoas e isso, quando consegue ser efetivado, nós chamamos de legitimidade. A população reconhece esse indivíduo, por mais que não tenha uma autoridade legal, ele é visto como um representante legítimo do povo. Nessa situação, a condição, a conjuntura fica de tal modo que o conflito entre a legalidade e a legitimidade é inevitável. Quem está no poder vai defender a legalidade do seu poder, enquanto quem quer fazer a revolução vai defender a legitimidade de seu pleito, de suas lutas.
Nesse sentido, a literatura sobre revoluções se desenvolveu no campo socialista. E aqui eu estou usando o termo socialista no sentido de luta coletiva. Então, e a partir do pensamento marxista, se estabeleceu-se então etapas ou pré-condições para se chegar a uma revolução. É preciso ter o estabelecimento de uma ditadura do proletariado, uma aliança entre a classe operária e o campesinato, a liquidação da propriedade capitalista dos meios de produção, a transformação socialista da agricultura, o desenvolvimento planificado da economia nacional e a revolução cultural. Por último, a defesa do internacionalismo proletário. Seguindo esse receituário, nós teríamos então as condições necessárias, segundo uma tradição de pensamento, o chamado materialismo histórico dialético, as condições para fazer revoluções. Nós teríamos uma espécie de passos lógicos a serem dados para poder fazer uma revolução, compreendendo as condições, as situações, aparecendo a vanguarda revolucionária e conseguindo criar ali as primeiras etapas para sairmos de uma sociedade capitalista e chegarmos a uma sociedade socialista. Essa literatura sobre os movimentos sociais, ela vai ser ampliada e fica para uma próxima aula. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode ouvir esse áudio na forma de podcast no Spotify. Só procurar lá Sem Medo Enem. Quem quiser aprofundar nessa aula, pode procurar o Centro Multidisciplinar Somar pelo telefone 99686-0705.